Saudações monstros da Academia Strongmans, estou trazendo uma batalha na arena do Conde Nerd, uma batalha de gigantes em força. Dois lutadores de jogos de luta incrivelmente imponentes, quem vai levar a melhor? Nos jogos de luta, há uma variedade de lutadores de tamanhos diferentes, mas esses dois chefes são conhecidos por serem grandes e incrivelmente imponentes contra seus adversários. Eles também são extremamente fortes e resistentes, como Goro, o príncipe do Shokan, e Zangief, o rei ciclone da luta livre. Rússia, um país orgulhoso, com heróis orgulhosos, lutando por seu respeito. Como é o caso de Zangief, um lutador russo. Nascido e criado na União Soviética, Zangief é um personagem incrivelmente patriótico que foi motivado de alguma forma a lutar por sua pátria em todos os eventos de luta em que competiu. Ele foi o inspirado em um pro wrestling de verdade soviético, Viktor Zangief, que lutou muitos anos no campeão da Europa e do mundo entre os jovens, 6 vezes campeão da RSFSR, República Socialista Federativa Soviética Russa, vencedor dos campeonatos da União República Socialista Soviética, como bem como um lutador do pro wrestling no Japão na famosa NJPW, onde o chamavam pelo nome de Ciclone Vermelho, mestre em esportes da União Soviética de classe internacional na luta livre. Zangief é um lutador enorme, pesando 180 quilos e com pouco mais de 2,10 metros de altura, colocando entre os personagens mais altos de toda a lista de Street Fighter. Ele é especializado na arte do sambo, que consiste em luta livre e artes marciais, mas chaves de pernas e sem estrangulamentos. Seus movimentos incluem um laço duplo que foi roubado por Mike Hagar. Ele também tem o atômico suplex, um ataque múltiplo suplex. O movimento plano, um ataque usado para conter projéteis balas, e Zangief odeia projéteis balas. E a nevasca siberiana permite que ele seja um helicóptero humano enquanto pula no ar. Enquanto faz o laço duplo, rotação de avião, é onde ele coloca o oponente em seus ombros, gira-o, e quando ele para e os coloca no chão, eles ficam tontos. Como visto em Street Fighter nos jogos, o triturador de cérebro voador é quando ele faz aquele ataque no ar e joga o oponente no chão. E então, há o bate-estaca voadora. Seu principal ataque, aprendido ao empilhar um urso em um tornado, é um dos ataques mais fortes, se não o mais forte, no arsenal de Zangief. E uma variação disso é a bomba de potência voadora. Disse que ele luta contra ursos pardos, mas os ursos pardos nem mesmo são nativos da Rússia. É muito mais provável que ele lute contra os ursos pardos de Ussuri, que podem pesar de 180 a 360 kg, bem mais que o dobro do tamanho de um urso pardo adulto. O super combo final booster atômico é onde ele faz 2 suplexes atômicos, e termina com um piloto de pilha voadora, jogando-os no ar, e fazendo outro piloto de pilha voadora. Zangief é poderoso e orgulhoso de seu país, ele luta por ele, não por si mesmo. E é sempre contratado pelo presidente russo para ser o representante do país em torneios de luta. No entanto, ele é bastante estúpido, um seguidor em vez de um líder, mas não importa em que jogo ele esteja, Zangief é mortal. Zangief, eu sou o Ciclone Vermelho. Goro é filho do rei Gorbak. Goro acabou sendo convidado a participar do torneio Mortal Kombat contra o Reino da Terra, onde enfrentaria o maior guerreiro de Reino da Terra, Kung Lao. Acontece que você tem uma chance muito alta de vencer se tiver 4 braços e super força. Kung Lao aprendeu da maneira mais difícil, ser morto por Goro. Goro ganharia 9 torneios de Mortal Kombat consecutivos. Entretanto, no 10º torneio 500 anos depois, as coisas estavam diferentes. Ele enfrentou o maior guerreiro do Reino da Terra, Liu Kang, após uma luta difícil. Goro foi derrotado por Liu Kang. Goro entraria em uma luta com Sonya Blade, Kano e Johnny Cage antes de escapar. Ele voltaria para ajudar seu povo em uma guerra contra os centauros. No entanto, um tratado de paz foi assinado. Durante esses eventos, um chapéu jogado por Kung Lao desafiava Goro para uma luta a fim de vingar a morte de seu ancestral e ferir Goro, terminando assim a rivalidade entre eles. Enquanto lutava com seu povo, ele seria gravemente ferido por Nobu Saibuchi. Ele seria salvo pelo imperador Shao Kahn de outro mundo e o serviria. Ele enfrentaria o guerreiro Taiven e perderia para ele.
Gouro lutaria na Batalha de Armagedon com as forças das trevas e seria morto junto com todos os outros na próxima linha do tempo. Ele perderia novamente para Liu Kang, mas também enfrentaria Kung Lao e Cyber Sub-Zero, mas seria derrotado por eles após a morte de Shao Kahn. Gouro serviria sob o comando de Kotal Kahn, o novo imperador. No entanto, ele iria investigar Reikyo e a princesa Milena e mudar para o lado deles. Ele então mataria Kotal Katsu, pai de Kotal Kahn, e ele ficaria furioso e mataria o pai de Gouro, Gorbak, mas antes cortou os braços de Gouro. Esses caras são tão brutais. Gouro então deixaria seu reino, porque suas feridas o tornavam incapaz de governar, e pedia ajuda ao clã Dragão Vermelho, dando-lhes o guerreiro Quench. Gouro era um poderoso guerreiro, e tem muitas habilidades e movimentos para usar contra seus oponentes. Gouro é um Shoukan, que é meio humano e dragão. Como resultado, ele pode usar o fogo em muitos de seus ataques. Gouro pode atacar oponentes atirando uma bola de fogo verde com sua mão. Ele também pode lançar uma bola de fogo de cada mão, jogando 4 bolas de fogo em direção a um oponente, ou atirando com sua boca. Ele pode atirar até 3 bolas de fogo em rápida sucessão. Ele normalmente usa o estilo de luta Shoukan, que se concentra na utilização de sua poderosa força. Gouro pode destruir os inimigos com seus braços e é um dos lutadores mais fortes no torneio Mortal Kombat. Ele também usa o estilo de luta Kwatan, que é mais brutal, mas prefere o primeiro estilo sobre o último. Ele usa sua agilidade para realizar ataques devastadores. Ele pode atacar oponentes com o salto, saltando sobre o oponente à distância, esmagando-os, e com o pisoteio no peito, agarra um oponente com a parte inferior do braço antes de bater com o braço contra ele, causando dano mortal. Com Gouro Grab, ele pega o oponente, espalmando seu rosto com a mão, em seguida, esmagando contra o chão e jogando fora com o Shokan Grab. Ele agarra um oponente com o antebraço, dando um soco no rosto 6 vezes e depois o acertando com os braços dele. O Tremor Pound é quando Gouro pula no chão ou o soca com todos os seus braços, causando um terremoto, e com o ataque punhos girando ele balança e gira os braços, acertando seus oponentes inúmeras vezes. Com o soco caminhada, ele dá um soco no oponente com os braços esquerdo e direito, causando grande dano. E o Provocação é quando ele ruge em seu oponente, e é quando ele agarra seu oponente jogando por cima de sua cabeça e no chão com movimentos como o fogo de chão. Gouro solta uma bola de fogo nos pés do oponente, derrubando-os no chão. Bafo de Dragão. Gouro solta uma torrente de chamas que queima o inimigo. Gouro empunha 2 presas de dragões que podem ser usados como armas perigosas para apunhalar inimigos com eles. Ele pode usar mais neles uma combinação com seus punhos para causar maiores danos a seus oponentes em movimentos como o Shokan Facada e rotação de presas. Gouro pode realizar muitos fatalities, cortando oponentes e esfaqueando-os com suas presas de dragão, arrancando a cabeça ou membros de um oponente, arrancando seus membros e depois os rasgando ao meio. Gouro tem mais de 2000 anos e foi o campeão do primeiro torneio Mortal Kombat e permaneceu invicto por muitos torneios. Foi difícil o suficiente para ignorar o golpe do martelo de Ira. Gouro derrotou muitos oponentes, como o grande Kung Lao Kenshi. Ele venceu Kotal Caps, fazendo Rein bloquear o sol, o que fortalece a corrida de Kotal. Também foi necessário o poder combinado de Kano, Sonya Blade e Johnny Cage para enfrentar Gouro. Ele foi capaz de matar um guarda sem seus braços, que haviam sido cortados. No entanto, Gouro é extremamente arrogante, o que levou a sua derrota em muitas ocasiões, sendo derrotado por Liu Kang, Kung Lao, Taiven, Cyber Sub-Zero e Kotal Kahn, tendo seus braços removidos e sendo humilhado com seus movimentos poderosos e experiência. Gouro é o príncipe de Shokan por uma razão e é um oponente formidável. Gouro, vou te dar a morte de um guerreiro. Tudo bem, os combatentes estão prontos, é hora de uma luta brutal na arena do Conde Nerd. Too late!
Awesome! Conclusão. Isso foi brutal. Esta foi uma luta difícil. No entanto, Goro venceu por vários motivos em termos de força. Goro é forte o suficiente para quebrar ossos e rasgar pessoas ao meio e matar um guarda sem seus braços, embora Zangief possa definitivamente enfrentar ele em termos de durabilidade. Zangief foi atingido pelos golpes de Honda que destruiu várias salas enquanto lutava com Honda, e Goro, mesmo sendo atingido pelo martelo da ira, sobreviveu até com os braços cortados. Goro entendeu com experiência. Ele venceu 9 torneios do Mortal Kombat ao longo de 500 anos e derrotou oponentes muito mais perigosos e mortais do que Zangief, como Kotal Katsukenshi, que superam qualquer um que Zangief venceu. Ambos podem ser combinados em velocidade e agilidade, mas Goro é um pouco mais rápido, pois seus movimentos não demoram tanto para ele dar uma arrancada, enquanto Zangief precisa colocar mais energia em seus ataques, o que permite que Goro contra-ataque as bolas de fogo de Goro. Essas habilidades e armas também são mais imprevisíveis do que os movimentos de Zangief, que são bastante semelhantes entre si. Arrogante, e Zangief deveria ter sido capaz de usar isso contra ele, mas um é mais arrogante do que o outro. Ambos são muito arrogantes, embora isso possa ter permitido que Zangief tomasse vantagem durante a luta. Goro pode definitivamente conter seu abuso e virar a luta antes que ele caísse em apuros. Os braços de Goro permitiram que ele ultrapassasse e as defesas de Zangief o desgastasse, permitindo que Goro o vencesse, e Goro estava arrasando durante toda essa luta. Goro foi o campeão por anos do torneio Mortal Kombat. Zangief não tem chance, o vencedor é Goro.